problemas. Neste dia, o mundo foi abalado até seu âmago. O desaparecimento do monstro da classe calamidade natural, o dragão da tempestade verudora, foi confirmado. Embora possa ter sido selado há 300 anos, era um monstro da classe da calamidade natural. Ainda havia a possibilidade de que ele estivesse fingindo a morte, esperando para reaparecer como uma nova ameaça em outro local. No entanto, somente depois de 20 dias se passarem desde o relatório do dragão desaparecido, antes que a Oli Shur declarasse que o dragão da tempestade verudora havia deixado completamente de existir. O conde Nidol Maigan estava fora de si com raiva. Quão absolutamente ridículo isso pode ser! Lembrando-se das palavras do cardeal não muito tempo atrás, ele não pôde evitar explodir de fúria. As palavras ditas pelo cardeal Nicolas Speltas. A mera lembrança disso agravou o conde. O dragão da tempestade verudora já não ameaça a terra. Assim, o pagamento dos fundos de suporte de emergência que temos fornecido até agora terminará a partir de hoje. Depois de dizer isso, o cardeal descartou unilateralmente mais conversas. Essa foi a conclusão que ele havia encontrado, além de ter sido arbitrariamente convocado, no final de uma espera de 3 horas. Não havia dúvida de que os fundos de apoio até então eram extremamente úteis. O território sob o Conde Maigan era uma fronteira defensiva vital, devido a estar localizado ao lado da grande floresta de Jura, junto às fronteiras do reino de Falmouth. No entanto, este fato não estava de forma alguma relacionado à Igreja Sagrada do Ocidente, que se baseava nas terras próximas. Mesmo enquanto o dragão da tempestade verudora estava lacrado, permaneceu como uma enorme ameaça para o povo. Mas isso também vale para os monstros daquela região. Ou melhor, pode-se dizer que isso teve uma influência ainda maior sobre eles. Com a ameaça que os impedia de desaparecer, isso inevitavelmente levaria a um aumento na atividade dos monstros. Havia agora uma necessidade ainda maior do que antes de fortalecer a guarda na fronteira, mas foi nesse momento que a Igreja decidiu cortar seu apoio. Foi por isso que Arnidol Maigan ficou tão furioso. A Santa Igreja Ocidental pode ter suas próprias razões, mas para Nidol isso não tem nada a ver com ele mesmo. A partir de agora, ele teve que considerar a melhor forma de proteger seu território. Para contratar mercenários, você também precisa de dinheiro. Quanto aos aventureiros da Associação da Liberdade, não se podia contar com eles quando necessário. A igreja foi seu último recurso, mas eles já se recusaram a ajudar. E sua esperança final, o reino. Recordando o rosto do rei, Nidol só se desesperou. Mesmo durante o tempo em que o dragão da tempestade verudora existia, o reino não havia enviado nenhuma forma de assistência alguma vez. Parecia que eles acreditavam que quando uma ameaça desaparecesse, os custos para a defesa nacional simplesmente desapareceriam junto com ela. Se o conde não fosse cuidadoso, isso traria impostos ainda mais pesados. Nidol fez uma careta ao pensar nessa perspectiva. Ele estava quebrando sua mente por contramedidas enquanto andava na carruagem em direção ao seu próprio território. Ocupado demais enquanto se preocupava com o perigo iminente de monstros, Nidol não teve o luxo de pensar em mais nada. Nidol não estava sozinho em suas contemplações conturbadas. O reino de Falmouth era aproximadamente um país de tamanho médio. Portanto, não importa o que aconteceu, pode depender da fronteira. Graças a esse tipo de circunstância, o país não tinha uma sensação de perigo. Assim como Nidol havia previsto, muitos ministros do governo queriam economizar em defesa nacional. No entanto, os outros países menores perto da fronteira da Grande Floresta de Jura não podiam se dar ao luxo de fazer o mesmo. Sem ninguém a quem recorrer, eles não tinham escolha a não ser confiar em si mesmos e propor contramedidas. Todos os dias, os reis e ministros de cada nação entrariam em reuniões urgentes e prolongadas para criar estratégias e coletar informações. O ministro do pequeno reino de Burmund, Barão Beoead, também era uma dessas pessoas. Há apenas uma razão pela qual eu te chamei aqui. O assunto relacionado ao dragão da tempestade verudora. Presumo que você tenha ouvido falar sobre isso? O barão Beoead questionou o homem na sala, como se fosse a coisa mais natural a fazer. Embora de baixa estatura, ele era um homem com olhos sempre vigilantes. Claro, barão.
O homem silenciosamente afirmou com firmeza em uma voz grave. Como esperado do mestre da guilda, para dizer o mínimo. O barão Belyaada arrogantemente continuou como se cuspisse as palavras. Bem, então, você não vai me deixar ouvir sobre as contramedidas que a aliança criou? No momento, não há planos para fazer nenhum movimento. O que? Eu não ouvi isso claramente. Você quer dizer que não tem intenção de fazer planos? Sim. Nós não sentimos a necessidade de fazê-lo. O homem chamado mestre da guilda respondeu com indiferença. Parecia que não conseguia entender por que o barão estava tão zangado. Por outro lado, enquanto o barão achava a atitude do outro homem desagradável, ele tentou não demonstrar isso em seu rosto enquanto continuava falando. Embora fosse difícil dizer se ele conseguiu seus esforços para dizer que não há necessidade de agir, acho isso bastante estranho. O que o desaparecimento do dragão da tempestade verudora significa é que podemos esperar que os monstros se tornem cada vez mais ativos novamente. E apesar disso, você diz que nenhuma contramedida será feita. Você fala de algumas coisas estranhas. O planejamento de tais coisas é o dever do país. Nós somos da Associação da Liberdade. Você percebe que não somos voluntários? Foi a verdade. A Associação da Liberdade não estava obrigada a servir a nenhum país. Em comparação com os trabalhadores pertencentes a um país, a subsistência de seus membros da guilda não era garantida. No entanto, um status social mínimo foi garantido, bem como os direitos concedidos aos cidadãos. Portanto, sua única obrigação era pagar uma quantia fixa de imposto. Para esclarecer, um chefe que pertencia a um país receberia os plenos direitos de um cidadão, mas teria a obrigação de pagar uma quantia correspondente de imposto. Em troca, o país garantiria o status social e os ativos daquele chefe. Em relação a um chefe da Associação da Liberdade, apenas uma semi-cidadania seria concedida, mas o imposto seria relativamente barato. Esses impostos são pagos à Associação da Liberdade, que por sua vez garantiria a identidade desse chefe. No entanto, o chefe precisaria garantir seus próprios bens e segurança pessoal. Um chefe pertencente a um país tinha permissão para abrir uma loja dentro da segurança da capital real cercada por muros, e também era possível que os filhos daquele chefe herdassem a dita loja. A Associação da Liberdade não recebeu esses direitos e só seria autorizada a abrir uma loja na periferia do país, como o Mercado Livre. E mesmo se uma loja fosse montada do lado de fora da capital real, os filhos daquele chefe não teriam direito ao direito de herança. A diferença em tal tratamento foi a origem de uma tendência generalizada de desprezar a Associação de Liberdade Autônoma. Este sistema não se limitou ao reino de Burmund e foi comumente usado em quase todos os outros países vizinhos. Mas de outro ponto de vista, pode-se dizer que a Associação da Liberdade foi uma organização que superou as limitações de um país, e também possuía a capacidade organizacional de superar uma nação inteira. Apesar de desconhecida intencional ou não, as atuais circunstâncias da Associação de Liberdade mostraram que eles só estavam trabalhando em outros países, como se para esconder suas atividades. Proteger a sorte dos cidadãos é obrigação do país, não é? Da mesma forma, a associação protegerá nossos membros da guilda. Cada um de nós tem nossa própria parcela de problemas. Essas observações descaradas do mestre da guilda fizeram as veias da testa do barão Belyaada aparecerem. Era óbvio que o mestre da guilda estava se aproveitando da situação. Absurdo! Da Associação da Liberdade, quantos mercenários você pode trazer? E os aventureiros proficientes em batalha? Quantos homens você pode trazer para defender esta cidade? O mestre da guilda suspirou em resignação. Eu não quero causar um mal-entendido, mas não somos uma organização voluntária. Se fosse feito um contrato entre o seu país e a nossa Associação da Liberdade, poderíamos mobilizar 10% da mão de obra total e, se uma quantia adicional fosse exigida, seria apenas uma questão de preço. A população do reino de Burmund estava em torno de 1 milhão. Incluído nesse número havia cerca de 7.000 membros da guilda, sem contar os membros da família.
No caso em que um arranjo para mobilizar reforços fosse oficializado, 10% dos membros da Associação da Liberdade, nesta situação, 700 homens, estariam assignados sob o comando do país. Naturalmente, o número de homens incluiria apenas os pertencentes aos membros da guilda afiliados ao país envolvido, de modo que o acordo de reforços não se aplicaria aos membros da guilda em outros países. Dessa forma, as respectivas afiliações dos membros da associação com outros países poderiam ser claramente discernidas. Além disso, embora o período de um contrato estabelecido pudesse ser decidido pelo país, seria com a condição de que o imposto recolhido dos membros da associação envolvidos fosse reduzido em 20% durante o período do referido contrato. Esse sistema rendia poder legal ao contratado, mas, por sua vez, impedia o pagamento de impostos excessivos aos contratantes. É claro que, uma vez que era do interesse da Associação da Liberdade remunerar seus membros por suas perdas em impostos, esse tipo de acordo era esperado. Por exemplo, se todos os membros da guilda fossem cobrados, seria impossível lidar com as perdas. A razão foi porque pelo menos metade dos membros da guilda não eram combatentes. Tudo sobre esse sistema era bem conhecido e compreendido nos reinos. Por essa razão, em circunstâncias normais, a Associação da Liberdade não seria pressionada em nada, entretanto. Desta vez a situação era desesperadora. Os monstros começariam a se mover. Certamente, essa foi uma razão convincente o suficiente para agir. No entanto, a verdadeira razão foi que... Desisto. Oi, Fuzzy. Você realmente precisa de mim para falar o que penso? O mestre da guilda, não, Fuzzy ficou um pouco surpreso com o nome dele. E então, pela primeira vez, ele olhou corretamente para o rosto do Barão Belyaad. A área onde o dragão da tempestade verudora foi selado e que no passado era inacessível. Agora que é possível estabelecer uma rota direta através desse lugar, existe a possibilidade de que o Império no leste comece a se mover. Exatamente. Eles sempre se seguraram, e se era porque eles temiam que o selo em Verudora fosse desfeito ou algo mais, eu não sei. Mas agora houve uma mudança no Império que tinha estado quieto até agora. Você também sabe disso, não sabe? Se eles puderem passar por aquela floresta, este reino será engolido em pouco tempo. Para não mencionar, a Santa Igreja Ocidental não será de nenhuma ajuda. Em breve, os países desorganizados perto da grande floresta de Jura serão colocados sob o controle do Império. Então a Igreja não levantará um dedo. Mas é claro que eles não. Para eles, os conflitos entre os homens são de pouco interesse. O extermínio dos monstros é o credo deles depois de tudo. É exatamente como você diz. No mínimo, a ajuda de um único cavaleiro sagrado faria com que o Império fosse cuidadoso. Mesmo que eles estivessem apenas protegendo contra os monstros em nosso lugar, isso nos daria muito tempo necessário. É improvável que isso aconteça. Quando se trata da Igreja, eles definitivamente não se preocupariam em se intrometer em questões não relacionadas a eles, mesmo que o país caísse em ruínas. Aqueles que seguem o credo da Igreja não necessariamente salvarão todos. Fuzzy olhou para o rosto de Belyaad como se estivesse contemplando. Ele pensou consigo mesmo. Ele parece tão exausto, esse sujeito. Era perfeitamente compreensível que o Barão Belyaad parecesse ter envelhecido de uma só vez nos últimos dias. Os dois eram na verdade amigos de infância. Embora fosse apenas um barão, ele ainda era um nobre e, portanto, causaria vários inconvenientes se o público soubesse de sua amizade. Como precisavam dar a impressão de um relacionamento apenas com benefícios mútuos, geralmente sempre agiam como se estivessem em condições ruins. Com um país tão pequeno, eles não seriam capazes de superar essa situação difícil. No entanto, não era impossível que fosse desnecessário se preocupar com tudo isso. Embora fosse certo que movimentos foram detectados dentro do Império, não era certo que eles atacariam. Se fossem apenas os monstros, contramedidas ainda poderiam ser feitas. Não é cedo demais para determinar se o Império atacará? Em qualquer caso, a única coisa que posso fazer por você é realizar uma investigação pessoal sobre isso. Não espere muito, mas tentarei descobrir mais sobre a situação atual na grande floresta de Jura e acompanhar quaisquer mudanças no Império. Sinto muito sobre isso.
Você é um salva-vidas. De fato, não foi definido em pedra que o Império se moveria. Se eles realmente pretendessem atacar, então haveria movimentos militares em larga escala. Não seria tão tolerante quanto vir com pequenos números de escaramuças. Usando o poder de uma força militar superior a 1 milhão, eles atropelariam completamente os países vizinhos. Se esse fosse o caso, a preparação levaria tempo. Pelo menos 3 anos. Embora não chegasse nem perto, ainda permitia uma margem de tempo para fazer os arranjos necessários. De qualquer forma, o que eu preciso fazer é coletar informações. Não há tempo. Eu vou indo. Eu deixo para você. Os dois assentiram um para o outro e se despediram. Havia uma montanha de tarefas a serem feitas. O cardeal Nicholas Speltas estava levemente sorridente enquanto observava a figura de Arnidol Maigan que estava saindo. De repente, um sorriso afetuoso apareceu em seu rosto enquanto ele cuspia a palavra. Parasita. Um parasita que não tinha fé em Deus, mas apenas se reunia à riqueza, autoridade e poder da igreja. Foi assim que Nicholas avaliou Arnidol Maigan. Mas ele nunca esteve sozinho em tais pensamentos. Todos os que pertenciam à igreja tinham o mesmo ideal. Todos eles seguiram essas palavras. Se você acredita em Deus, então você deve se dedicar ao Império Santo Rubério e se tornar um verdadeiro crente. A Santa Igreja Ocidental era a religião estabelecida do Império liderada pelo reverenciado Papa. O Sacro Império Ruberius também passou a ser a sede principal da Igreja, onde todos os cidadãos foram feitos para crer na religião. Para os crentes da Igreja, por mais que os estrangeiros falassem de fé, isso era considerado nada mais que uma fachada sem valor. Deus tomou precedência sobre tudo o mais. Essa foi mais uma razão para que nenhuma compaixão fosse necessária para aqueles que recusaram a cidadania do Império sob o pretexto de laços de obrigação e outras coisas. Tal foi o consenso entre o cardeal Nicholas e todos aqueles que pertenciam à Igreja Santa Ocidental. Originalmente, Nicholas pensara: cada um desses hereges incrédulos deveria morrer. Mas havia uma pessoa que havia desprezado e mudado esse modo de pensar. A reencarnada Hinata Sakaguchi. Ela dissera: é inútil. Quebrar as vontades daqueles que acreditam em outros deuses exigiria uma enorme quantidade de esforço. Em vez disso, você deve simplesmente estender uma mão amiga para acomodá-los. Desta forma será mais eficaz. Deixe-nos ser conhecidos para o público como um grupo justo que protege as pessoas dos monstros. Afinal, uma vez que a guerra é algo que nunca desaparecerá do mundo, é melhor ajudar onde for necessário. Monstros são o inimigo comum da humanidade, mas os humanos precisam lutar entre si. Não há necessidade de sair do nosso caminho para fazer inimigos. As massas são como ovelhas, portanto, apenas o ato de salvá-las em tempos difíceis as transformará em crentes. Não é esse o propósito da religião? Ela era uma pragmática, de ponta a ponta. Apesar de ser ateu, ela não negou a religião. Ela pretendia usá-la ao máximo. Até Nicholas sentiu que sua aparência era de uma determinação inabalável. Ela olhou para Nicholas com olhos tão frios que o fez estremecer. Não precisamos fazer nada além de esperar. Aguarde a força dos outros países falhar. Para esse momento, devemos colher favores. Quando ela sussurrou essas palavras em seus ouvidos, arrepios percorreram seu corpo. Foi de êxtase, ou talvez terror? Nicholas a obedeceu. Por causa disso, a posição da igreja mudou muito. Mesmo antes dela aparecer, a igreja realmente possuía considerável influência, mas em apenas 7 anos, tornou-se uma existência insubstituível entre as muitas nações. Com essas conquistas, Nicholas subiu de bispo para cardeal. Tudo isso foi graças a ela. Bem, assim como ela disse, até os parasitas podem ter seus usos. Nicholas pensou no que faria a partir de agora. Não se sabia se o império se moveria ou não, mas a atividade dos monstros só aumentaria. Não havia dúvida de que as coisas ficariam ocupadas. Pela primeira vez em muito tempo, ele pensou que não seria uma má ideia tentar entrar em contato com ela novamente. A pessoa que era agora o líder dos guardas imperiais sob o comando direto do Papa, o Cavaleiro Sagrado Capitão Hinata Sakaguchi.